Olá, bem-vindos ao canal Bíblias Revelada. Hoje, vamos desvendar em um tema que continua a surpreender e inspirar pessoas em todo o mundo: os mistérios que ocorreram após a crucificação de Jesus. Esses 5 eventos extraordinários não só marcaram a história, como também nos trouxeram poderosas lições sobre fé, esperança e redenção. Por isso, convidamos você a permanecer conosco até o final, porque cada revelação é uma oportunidade para enriquecer sua compreensão espiritual. Vamos agora para a primeira revelação. O terremoto no momento da morte. Ao exalar seu último suspiro, algo sobrenatural aconteceu. A terra tremeu. Esse terremoto foi registrado em Mateus 27, 51, onde se diz que as rochas se partiram e a terra inteira se agitou. O que isso significa? A criação reagia ao Criador, como se a natureza aconteceu em luto. Esse terremoto foi o primeiro sinal de que Jesus trouxe algo grandioso, impactando até mesmo o mundo físico. A presença de Jesus, o Salvador, trazia consigo o poder de transformar até os elementos da natureza. A terra, em seu movimento, parecia entender o peso daquele sacrifício. A ocorrência de Deus à morte de seu filho é um claro indicativo de que o acontecimento mais importante da história da humanidade não passou despercebido. O terremoto nos lembra da grandeza de Deus e de sua intervenção direta no mundo. Era um aviso de que algo novo estava começando. A morte de Jesus inaugurou uma nova era, onde a separação entre o homem e Deus seria superada. A segunda revelação é ainda mais extraordinária. Após a morte de Cristo e do grande terremoto, outra cena impressionante aconteceu. Os túmulos se abriram, e muitos corpos dos santos que foram destruídos foram ressuscitados. Esse relato é descrito na Bíblia. Em Mateus 27, 52 a 53, lemos que os corpos dos santos que dormiram foram ressuscitados, e saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Esse evento, embora breve, possui um significado profundo. A ressurreição de pessoas que estavam mortas é um prenúncio da ressurreição de todos os fiéis que aconteceram no final dos tempos. Este é um sinal do poder de Deus, lembrando que a morte não tem a última palavra para aqueles que creem. A terceira revelação é um dos momentos mais simbólicos. O véu do templo se rasgou de cima a baixo. Este véu separava o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado, onde a presença de Deus habitava, do restante do templo. A partir desse momento, o caminho foi aberto, mostrando que a separação entre Deus e o homem foi removida. O rasgo no véu é o símbolo de que, pelos sacrifícios de Cristo, todos agora têm acesso a Deus, sem barreiras. Hebreus 10, 16 a 17 nos convida a nos aproximarmos do trono de graça com confiança, graças a esse ato único e transformador. Agora todo aquele que crê em Cristo pode se aproximar de Deus diretamente, sem a necessidade de intermediários. O véu rasgado representa a abertura do caminho para a salvação, a reconciliação com Deus e a promessa de que, em Cristo, temos acesso livre ao trono da graça. A morte de Jesus tornou-se possível para todos que creem, a possibilidade de um relacionamento pessoal com o Criador. No momento da crucificação, o céu se escureceu, e o sol parou de brilhar ao meio-dia. Essa escuridão durou 3 horas, e foi um sinal visível para todos, até para os romanos que ali estavam. Essa aparência é uma lembrança da seriedade do sacrifício de Cristo e o luto celestial pelo que estava acontecendo. Um dos eventos mais misteriosos foi a quarta revelação, a escuridão ao meio-dia, que cobriu a terra durante as últimas horas de Jesus na cruz. Em Mateus 27, 45, lemos que, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Isso aconteceu no meio do dia, quando o sol normalmente brilha intensamente. A escuridão não foi apenas um aspecto natural,
foi um sinal do luto e da tristeza cósmica pela morte do Filho de Deus. Era como se o céu e a terra se unissem em dor, e o mundo físico refletisse a profundidade da separação momentânea entre o Pai e o Filho. Após todos esses eventos extraordinários, um centurião romano que havia estado presente durante toda a crucificação olhou para Jesus na cruz e fez uma declaração impressionante. Em Mateus 27, 54, lemos: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Esse é a quinta revelação, a declaração do centurião. Essa afirmação não vinha dos hebreus e seus seguidores, mas de um homem que se opunha e era incrédulo a todos os feitos de Jesus. O centurião era um homem que estava ali para garantir que a execução fosse cumprida. No entanto, ao testemunhar as especificidades que ocorreram, a sua visão sobre Jesus mudou. Ele não apenas percebeu que Jesus era uma figura histórica, mas também declarou sua representação. Essa confissão vinda de um homem que não era judeu, mas um soldado romano, mostra o poder da obra de Cristo. Mesmo aqueles que eram longe do povo de Israel, que não conheciam a tradição judaica, foram tocados pela evidência do poder de Jesus. Esse momento é um exemplo de como a salvação de Cristo é para todos, sem distinção, e como uma revelação de quem ele realmente era, pode alcançar até mesmo os mais inesperados. Essas 5 revelações após a crucificação de Jesus nos mostram a magnitude do que aconteceu naquele dia. A morte de Jesus não foi um evento isolado. Foi um momento que dividiu a história da humanidade. O terremoto, a ressurreição dos mortos, o véu rasgado, a escuridão e a declaração do centurião são sinais do poder, da vitória e do amor de Deus. Esses acontecimentos não apenas confirmaram a realização de Jesus, mas também nos mostram o impacto de sua morte e ressurreição na vida de todos aqueles que creem. O que aconteceu após a crucificação de Jesus é um lembrete de que, em Cristo, a morte foi vencida, a separação foi quebrada, e a luz superou as trevas. A obra de Cristo é um convite a todos nós para vivermos em plena comunhão com Deus, com esperança de uma ressurreição eterna. Se esse conteúdo te impactou, compartilhe essa mensagem e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais revelações como essa. Até a próxima.